Recording is on. Então, vamos lá. Será que algum apegado sabe por que ele fica nervoso? Sabe por que fica triste, ganancioso, estressado, preocupado? Será que ele sabe por quê? Bom, a resposta é simples. É porque desde pequeno o meio ambiente em que ele cresceu e treinou para abandonar a sua própria natureza divina, feita à imagem e semelhança de Deus. Esse é o simples motivo. Todas as pessoas que hoje são apegadas e têm todas essas negatividades e sofrem por isso, é que elas foram treinadas, literalmente treinadas para serem o que são hoje, pessoas iludidas, pessoas enganadas, pessoas que acreditam no irreal, ilógico e acreditam que realmente estão sofrendo quando não existe sofrimento para a vida de ninguém. Se todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus, por que você acha que Deus e você, semelhante ao Criador, vai ter sofrimento? Não vai, né? É impossível. Então, esse sofrimento veio desse treino, um verdadeiro treino, uma escola real verdadeira, onde cresceu e foi influenciado a ser o ego inexistente. Foi treinado a assumir esse ego inexistente e anti-Deus. Sim, foi treinado voluntariamente para limitar a sua inteligência, limitar a sua espiritualidade, limitar tudo na vida ao nível de ignorar a si mesmo e a Deus. Todo apegado, não, mas eu sou religioso, eu tenho fé em Deus. Balela, mentira. Mentira. Se é o ego, é anti-Deus. Então, é só para enganar a si próprio e manter o ego absolutamente ativo e vivo na sua mente. O ego é extremamente esperto, extremamente esperto. Isso tudo limita a sua espiritualidade e limita o nível mental, limita os limites para a intelectualidade e para a espiritualidade. E vive até os dias de hoje convictos de que, com os quereres dualistas, os seus sonhos, objetivos, planos são ilimitados e infinitos. E o ser humano é tão condicionado, limitado, e ainda tem a ousadia. Na verdade, não é ousadia, é a própria ignorância ao dizer que o céu é o limite. Sem perceber que os seus estresses, medos, insatisfações já são as provas de que um pequeno fato sem valor nenhum, um pequeno fato que contraria os seus quereres, já demoliu plenamente os seus limites. Qual o objetivo da sua vida? Paz, tranquilidade, prosperidade, harmonia na família, com todo mundo. Esse é o objetivo da sua vida, não é? Mesmo sendo apegado. Mas um fato que nem tem relação com você. Alguém fez uma barbeiragem no trânsito e nem te atrapalhou. E aí você já fica irritadinho, criticando, julgando, condenando. Isso significa o quê? Que o seu limite foi demolido. O seu limite para a sua felicidade, tranquilidade, paz, já foi demolido por um fato que não tem nada a ver com a sua vida. Então me diga, quantas negatividades, críticas, preocupações, contrariedades você tem em um único dia? Quantas? Com certeza, várias centenas, num só dia. É que as pessoas não prestam atenção em si mesmas. Isso prova que os seus sonhos e objetivos ilimitados e infinitos
não é bem o que se pensa. Pois a sua mente, dominada pelo ego venenoso e traidor, logo te derruba, logo te enfraquece, logo te torna negativo, te limita. Isso tudo são limitações absurdas que nunca ninguém deveria ter. Não deveria existir, afinal, você é feito à imagem e semelhança de Deus, você tem todos os poderes de Deus, você tem a mesma sabedoria, toda a plena e eterna felicidade, paz, harmonia, prosperidade, etc. Então, da onde vem toda essa negatividade e fraqueza? Ao passo que, se tivesse praticado a neutralidade mental e tivesse eliminado o ego mental, a vida estaria realmente infinita e ilimitada. Por quê? Porque sem o ego limitante, você já estaria no mundo absoluto de Deus. E esse mundo, por ser absoluto, é infinito, ilimitado, expansivo. Esse sim. Agora, a ignorância do ego faz pensar que os seus sonhos, os seus quereres são eternos, aliás, são infinitos como dizem aí, o céu é o limite. É um absurdo. Então, não tema as transformações e mudanças em sua vida. Tem que praticar eliminar esse ego. Se não eliminar o ego, a vida vai estar condenada a ser absolutamente fraca, ilusória e sofrer por ilusões que não existem. Isso é uma ignorância total. Por isso que não tema as transformações, as mudanças em sua vida. E você é que deve promover essa transformação, essa mudança. E qual que é essa mudança, essa transformação? Simplesmente calar o ego. Faça de tudo. Contemple, pense e tenha a convicção de que tudo é vontade de Deus e que esse fato, essa ocorrência que está acontecendo é para você praticar, calar o ego, as dualidades do ego, etc. Mas tem que calar esse ego de qualquer forma. Depois, você pode rezar a vida toda, orar a vida toda, mas enquanto você mantiver as dualidades do ego, não tem escapatória. Vai viver iludido mesmo. Vai acreditar que os fatos, os fenômenos, as ocorrências da vida, não importa a que nível isso aconteça, vai acreditar que aquilo é real. E aí vai sofrer por ilusão. Então, até mesmo as mudanças para melhorar, vê só, a vida do apegado, as mudanças para melhorar as suas condições de vida trazem desconforto para a própria vida. Acredite ou não, as pessoas apegadas têm limitações para as mudanças para melhor. Se você conseguir calar o ego, é uma transformação gigantesca na sua vida. Mas só que você sente desconforto mental em praticar esse silêncio mental, em eliminar esses quereres dualistas. Você sente desconforto. Por que você não, até hoje você não conseguiu eliminar o ego, esses quereres dualistas voltados ao mundo material? Por quê? Porque você sente desconforto, você tem limitações impostas pelo ego. Mas isso é natural a todo o processo de transformação, pois se não houvesse esse desconforto mental na sua transformação, qualquer um se transformaria num piscar de olhos. Não é isso? Sem esforço nenhum, sem fé nenhuma, sem determinação nenhuma, sem nenhuma coragem. Qualquer um, porque não haveria esse desconforto. Mas para você se transformar do ego, dos quereres dualistas, para
a mente neutra, a mente silenciosa, a mente calada, o ego silenciado, sim, precisa sim e vai passar por grandes desconfortos mentais. Por quê? Senão, qualquer um bandido, um ladrão, um assassino, um corrupto, não, a partir de hoje eu vou silenciar o ego. Pronto. Seria muito fácil, muito confortável para um assassino, para um traficante se tornar sábio e divino. Mas não é bem assim. Todos vão passar por essa fase de desconforto e desconforto intenso, intenso. Quanto tempo você já está tentando calar o ego? Não consegue. Consegue um pouco. Está melhorando, mas ainda não conseguiu calar o ego totalmente. Por isso que precisa, sim, de um esforço sincero e puro para praticar, eliminar o ego e assumir a alma divina. E isso, bandido nenhum vai conseguir, corrupto nenhum vai conseguir, nenhum pilantra desonesto vai conseguir. Eu duvido que consiga numa só vida e nessa. Por isso, não desista e peça para Deus te dar a força da determinação em superar esses desconfortos mentais. Não fique pedindo nada para Deus. Você tem que pedir aquilo que Deus quer te dar. Peça o que Deus quer te dar. Não fica pedindo o que o ego quer. Eu estou com medo, estou estressado, estou preocupado. Deus, proteja meu filho que foi viajar não sei para onde, sei lá o que, está acontecendo isso na finança, no relacionamento. Para com isso. Fica pedindo coisas do ego. Você acha que Deus vai atender o seu ego, inexistente, medroso, triste, estressado? Claro que não. Você orar nesse estado talvez te traga um conforto temporário só, mas você vai continuar o mesmo ego. Por isso, não desista e peça para Deus força, coragem, determinação em superar esses desconfortos mentais e até que você consiga eliminar e calar esse ego. Isso é como nadar contra a correnteza do rio. Quando você nada contra a correnteza do rio, você vai alcançar a cabeceira onde está o verdadeiro olho d'água, puro, que é a nascente de tudo, tá certo? Que é a nascente de tudo. Pura água, água cristalina e pura. Agora, infelizmente, a grande maioria só segue nadando a favor da atual correnteza do ego venenoso. É muito mais fácil. Você não precisa de nenhum esforço. Você continuar o ego, as dualidades, é muito fácil. Você não precisa de nenhum esforço, não vai passar por nenhum desconforto mental. Então, os apegados são 99,999% da população, porque não quer passar por nenhum desconforto. Fica lá rezando para Deus melhorar, mas não faz coisa nenhuma para melhorar a si mesmo. Quando o ego é você que criou e você que tem que eliminar, dominar e eliminar. Deus não vai te ajudar, Jesus, Buda não vai te ajudar em absolutamente nada. É você com você. Então, esses apegados não querem praticar porque não querem passar por nenhum desconforto e mudar o rumo da sua vida. E mais, pratique a neutralidade do ego mental. Neutralize e elimine o ego. Assim irás parar de individualizar as pessoas. Quem que fica individualizando as pessoas? Aquele cara lá é um pobretão, aquele outro
é um idiota, aquele outro lá não sei o quê, aquele cara lá é poderoso, famoso, e eu sou um banana aqui, eu sou um minúsculo, ou então eu sou um orgulhoso, arrogante. Quem que fica individualizando dessa forma? Se todos somos alma, se todos temos a mesma alma idêntica a Deus. Ninguém é diferente um do outro aqui, todos somos alma. Então, essa individualização vai parar, porque esse tipo de individualização, de você ficar classificando as pessoas, ficar apontando as qualidades materiais, intelectuais, financeiras, todas elas passageiras, tá certo? É própria do ego. Mas quando você elimina esse ego, você vai enxergar com a visão da sua alma. E aí tudo é Deus, tudo é alma, sem nenhuma diferença. Você vai enxergar o lado correto com o seu lado correto, com a sua própria alma, que vai enxergar todo mundo como alma. E aí não existe essa individualização. E é nisso que o fluxo do amor verdadeiro, divino, passa a correr através de você. E é claro, isso não quer dizer que você tem que conviver com proximidade com todas as pessoas. Claro que não. Você só não vê essa individualidade, mas passarás a vê-las com a pureza e sinceridade mental. Então, sentirás que o fluxo do seu amor passou a ser absolutamente incondicional. Um amor oposto de quando você era o ego, que só tinha, entre aspas, amor seletivo, condicional, interesseiro. Não, eu amo a minha família, agora a família do meu vizinho que se dane. E ainda assim, só por interesse. Isso definitivamente não é amor, e sim puro egoísmo, pura possessividade dos quereres do gosto ou não gosto, dualista do ego. Então, lembre-se, ou você sacrifica o ego venenoso, ou você sacrifica o ego venenoso, ou o ego venenoso e inexistente sacrificará a sua vida. Você que escolhe. Por enquanto, o ego venenoso está sacrificando a sua vida. Por isso que fica lá, preocupado, estressado, inconformado, insatisfeito com tudo e todos, fica lá na desarmonia, criticando, julgando, condenando, etc. Então, ou você acaba com o ego, que nem existe, você não vai perder nada, muito pelo contrário, você só vai ganhar a manifestação da alma e de Deus na sua vida. Então, sacrifique o ego, não sacrifique a sua vida, não fique sacrificando seus filhos, sua família. Hoje você fica sacrificando quem deveria estar sendo protegido. Mas não, hoje você não protege nem a si, nem os seus filhos, a sua família, não protege a sociedade, não protege nada, muito pelo contrário. Desprotege a si e desprotege todo o resto. Isso é uma loucura. E ainda fica convencido que está fazendo tudo de bom para si e para a família, quando está fazendo um absurdo. E mais, não troque o lixo do ego pelo diamante da alma divina. Não troque. Mas todo apegado trocou. Preferiu e optou pelo lixo do ego ao diamante da alma divina. Então pare de viver essa vida dupla de hoje. Hoje você vive uma vida dupla. Acha que é honesto, mas é desonesto consigo mesmo.
acha que é amor, mas é tudo egoísmo, apego, acha que tem liberdade quando é escravo do ego. Meu, é uma vida absolutamente dupla. É? E depois, você não é esse corpo, você não é essa mente, você não é esse ego, você é a alma idêntica a Deus. Você pode ser e fazer o melhor de você, mas se for impulsionado pelo ego, o motivo sempre será venenoso e os resultados serão igualmente venenosos. Tá certo? Não tem como escapar. Mesmo que a pessoa pense que seja uma boa pessoa e humanitária, mas o veneno está latente e vai atingir. Porque causa negativa, resultados e efeitos negativos. Esse veneno inicial, apegado, egoísta, dualista, vai trazer consequências igualmente venenosas para a vida. E só a alma poderá divinizar qualquer ato executado pelo corpo e pela mente. Você pode, sei lá, como falam por aí, encher de brinquedo no Natal e entregar lá na favelinha para as criançadas ficarem felizes. Grande coisa. Nada de errado nisso, mas a pessoa está fazendo isso por ego. Por ego. No íntimo, lá no fundo, é ego, é orgulho, é superioridade, é achar que está fazendo o bem para os outros quando está inflando o seu próprio ego. Então, só a alma poderá divinizar qualquer ato executado pelo corpo e pela mente. Tá certo? O resto, tudo é venenoso. Se não for através da alma divina, nada é divino. E mais, Deus dividiu com você. Imagina, olha só, Deus dividiu com você todos os seus poderes, todos os poderes dele, todas as suas qualidades e características divinas. Você já tem tudo isso. Você, afinal, é feito à imagem e semelhança dele. Você Deus, num verdadeiro ato de amor divino, absolutamente puro e zero de interesse mesquinho, te fez igual a ele. Mas, hoje, Deus te fez igual a ele. Puro amor, pura compaixão, pura sabedoria, etc. Mas você, que foi agraciado com esse presente divino, eterno e imutável, você age de forma egoísta, gananciosa, autoritária e negativa em todas as formas. Caramba, meu, você recebeu tudo de absolutamente divino, idênticos a Deus, todas as qualidades e características de Deus você recebeu, mas agora age exatamente da forma oposta. Caramba, afinal, você foi feito à imagem e semelhança de Deus e agora age de forma egoísta, gananciosa, autoritária, negativa, depressiva, ansiosa, triste, criticando, julgando, condenando. Meu, onde está esse ser idêntico a Deus? Quando deveria estar compartilhando todas as qualidades divinas recebidas de Deus. Você deveria estar compartilhando todas essas qualidades divinas. Você não compartilha isso nem com você mesmo e nem com a sua própria família. Caramba, meu! Fica lá autoritário, criticando, querendo direcionar e impor as suas vontades dualistas, possessivas. Meu, não compartilha nem com você mesmo. Você é essa alma divina. Cadê ela na sua vida? Não está, né? Não tá atuando. Deixa o ego atuar. Quer dizer, não compartilha nem com você mesmo. Isso é um absurdo. Não compartilha nem com seus próprios filhos, família, etc. Um absurdo total. Mas não. Só compartilha venenos. Você só compartilha veneno para si e para com os outros. A alma continua em estado latente e caladinha.
Quando a mente que deveria estar caladinha, né? Mas a mente está lá a 1000% com o ego, né? Mas a alma que deveria estar se manifestando está lá caladinha, porque o ego está se manifestando a 1000 por hora, né? E isso é pior do que cobra venenosa, né? A cobra venenosa não é afetada pelo próprio veneno. Você já viu cobra morrer com o seu próprio veneno? Isso não existe, tá certo? Mas o apegado ao ego mental é afetado pelo próprio veneno. Quer dizer, se você é esse ego, você é menos do que uma cobra venenosa. Tão ruim que é para si próprio. Imagina para a família e para os outros. Quando deveria espalhar o néctar da alma divina. Não, espalha veneno para si e para os outros. Então pare de ser afetado pelo próprio veneno do ego. E como que você vai parar de ser afetado pelo próprio veneno do ego? Simples. Calando o ego. Acabou. Neutralizando o ego. Acabou. Silenciando o ego. Pronto, está resolvido. Por isso, não se importe com os problemas factuais da sua vida material. Ah, aconteceu isso, está acontecendo aquilo. Que se dane. Não se importe, não interaja com o mundo material, porque toda interação que o apegado faz com o mundo material é através das dualidades. E só vai fortalecer a ignorância, a ilusão e o sofrimento, as negatividades. Então, não se importe com as, entre aspas, dificuldades que possam surgir em sua vida, na família, no trabalho, etc. Todos esses fatos, fenômenos e circunstâncias só têm um único objetivo. Deus criou para você calar o ego, só isso. Para isso, você vai ter coragem, tem que ter coragem, determinação, perseverança e, principalmente, fé absoluta em Deus. Está acontecendo isso? Não estou nem aí. Mas a minha fé em Deus, o ego vai ficar calado e a minha fé em Deus, a perseverança, a determinação em Deus vai ser absoluta e total. Se você conseguir fazer isso, seguir com firmeza, seguir com coragem e fé absoluta, e principalmente com essa mente desapegada das manifestações do ego, isso provará que a sua conduta mental é pura, sincera e pronta para as manifestações da alma e Deus. Pronto, a sua vida vai se realizar como um ser feito à imagem e semelhança de Deus. Então, não tem outra escapatória. Mas os apegados adoram ser enganados por ele mesmo. Principalmente, muitas pessoas, não tenho nada contra a religião, mas as pessoas se enganam demais com as religiões. Qual religião que ensina como se elimina as dualidades do ego? Nunca ouvi nenhuma religião falar isso. Eles falam lá que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, eles falam lá a oração do Pai Nosso diz lá que, que seja feita a sua vontade, Deus, mas não pratica coisa nenhuma, só ficam lá orando, não tem valor absolutamente nenhuma. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá batalhar para eliminar as manifestações desse ego, senão não vamos dar um passo para frente para o nosso objetivo de silenciar esse ego e eliminar. E aí sim, só de eliminar esses quereres do ego, a sua vida vai estar 100% protegida. De tudo, acredite, de tudo. Vai estar literalmente protegida de tudo. Por quê? Porque
São as dualidades que enfraquecem, são as dualidades que te tornam vítima dos fatos, dos fenômenos, das ocorrências. E se você não tem mais a dualidade, nunca nada desse mundo aqui vai te afetar. Pronto, você está com a vida absolutamente protegida. Dali para frente é só manifestação de Deus e da alma, que aí sim vai divinizar a sua vida para a eternidade. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí e boas práticas de calar esse ego aí. Falou!